meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Como é bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, com o privilégio e a oportunidade de louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. O nosso Deus é soberano, Ele reina sobre todas as nações, mas Ele habita também com aquele que está com o coração contrito, com o coração apertadinho. Nessa noite, de maneira especial, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, para juntos nós lermos um texto da Bíblia que está no Salmo 100, nos versículos de 2 a 5. O texto diz assim: servi ao Senhor com alegria. Vamos juntos? Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós estamos aqui para completar o texto. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. É isso que nós vamos fazer nessa tarde. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Incomparável, és inigualável.
Boa tarde, com pessoal. imensa alegria, né, Gustavo? A gente está muito feliz de mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do Senhor, na casa do Senhor, nessa parceria aí SAF e o PH, né? Então a nossa palavra de gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, né? Que Deus possa falar aos nossos corações, possa nos abençoar, que possamos sair daqui realmente revitalizados, revigorados na presença do Senhor. Pode se assentar, né? É uma imensa alegria, nós como diretoria da SAF, como time de mulheres, estarmos mais uma tarde adorando e louvando a Deus. Muito obrigada a todos vocês que aceitaram esse convite de estar aqui junto conosco para adorar e bendizer o nome do Senhor. A nossa gratidão, fica aqui a gratidão também da SAF a todas vocês e a todos vocês, nossos homens. É uma alegria muito grande a gente estar fazendo esses trabalhos juntos, não é, Gustavo? Agora a gente vai pedir ao presbítero Ronaldo Valim para fazer uma oração de consagração. Vamos orar? Pai bondoso, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por poder permitir-nos estar todos juntos aqui, Senhor, hoje, nessa tarde, com a SAF, com o PH, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, uma bênção especial, abre os nossos corações. Tu tens uma palavra nesse dia para nós, Senhor. Permita que nós possamos entendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós vamos ter, nesse momento, nós vamos estar lendo um texto bíblico, nós vamos fazer uma leitura compartilhada. O texto vai ser projetado. O Gustavo vai ler com os homens, o pastor vai ter a parte dele, e depois vai ter uma parte todos nós juntas, e as mulheres vão estar lendo comigo, tá joia? Então, nós vamos estar nesse momento, lendo esse texto. Romanos 12, de 1 a 16 e 21. Começa dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os homens comigo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mulheres, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Os homens. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Mulheres, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Todos. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Todos. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, os homens comigo. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mulheres, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Todos juntos. Tende o mesmo sentimento,
uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Amém. Hoje nós estamos lançando um olhar sobre o servir. Eu quero convidar você a cantar essa oração. Você deve conhecer a letra. Se conhece, feche os seus olhos. Peça que o Senhor sonde a sua vida nesta tarde. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e
aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde para quem eu ainda não viu, não falei. Deus continue nos abençoando. Hoje nós vamos estar num olhar bem especial sobre o servir. E a gente convidou o pastor Arthur para estar aqui falando com a gente sobre esse tema, a quem a gente já quer agradecer outra vez, porque é muito especial tê-lo aqui com a gente. Conheci o pastor Arthur, eu já falei, não foi em 1519, como o pastor diz, foi um pouquinho depois. Conheci o pastor Arthur na época que eu participava da UMP, lá em Campo Grande, mas nós fomos a Muriqui no congresso e o pastor falou para a gente. A seguir, a nossa UMP
fez o MP é a União de Moços Presbiterianos. Mocidade Presbiteriana, de moço também, né? Mocidade. Mas o pastor Arthur foi falar para a gente numa conferência de jovens, na conferência de jovens da nossa igreja. E foi na Igreja Presbiteriana de Jardim São Geraldo. Pastor Arthur, contemporâneo também do meu irmão, no seminário. E o pastor Arthur foi chamado para o ministério não só para falar, mas para cantar também. O pastor, junto com a sua esposa, ele tem uma banda, um trabalho muito bacana, LC21. Se você, depois do culto, for no Instagram agora, pode procurar LC21 e você vai ver o trabalho, um trabalho muito bonito. Tem trabalho novo agora, né, pastor? Recente, né? Então, o pastor tem esse ministério também junto com a sua esposa. E é uma bênção. Então, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade muito rica e preciosa de estarmos aqui com o pastor Arthur. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe sua vida. Pastor, chamar o pastor JR. Pastor, vem orar com a gente aqui, vem orar pela vida do pastor Arthur. E é isso. A gente já estamos preparando a próxima vez o pastor Arthur vir com a sua esposa cantar aqui nessa oportunidade com a gente. Vai ser benção. Já cantou no ginástica, verdade. Mas agora é outra história. Pai querido, muito obrigado pela vida do Arthur, da sua família, pela fidelidade, pela integridade, pela firmeza do seu ministério. Agradeço porque o Senhor a ele se revelou e o Senhor o chamou, e o Senhor o comissionou e o capacitou para essa obra. Nós te agradecemos pela vida dele. Agradecemos pela presença dele hoje aqui entre nós. Que o Senhor o use como tem sido, que nós todos sejamos igualmente abençoados e que a nossa igreja seja uma bênção na vida e na família do Arthur. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Amém. Eu já tive aqui a oportunidade de pregar, eu acho que tanto lá na igreja, quando era antes do ginástico, lá na Union Church, e também no ginástico, e é uma alegria estar aqui hoje pela primeira vez com vocês, o que mostra a misericórdia da igreja, né? E eu quero hoje trazer uma palavra que foi me incumbida de falar sobre serviço. Eu queria mandar um abraço à Renata, hoje minha esposa, que eu falei para ela, amor, vou te elogiar lá, vou falar que você é linda, mas a minha filha, o único dia que ela tem teatro é hoje, justamente nesse horário, e aí alguém tinha que levá-la, então coube para ela levar a Renata, que é assim, super organizada. Não, já, tua mãe vai contigo, minha mãe está aqui hoje, levanta a mão, para o pessoal te ver aí, conhecer, Dona Maria de Lourdes, tua mãe vai contigo, eu vou levar a Maria, sabe que mulher é assim, né? Mulher, é impressionante a capacidade da mulher de organizar e fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E o homem, né, quando vai botar o café para ferver, ele bota a água lá e fica lá olhando a água. A mulher, enquanto a água está fervendo, ela faz tudo que tem que fazer. E a Renata é assim. Eu queria trazer um texto para vocês que se encontra em Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Atos, número 13. Acho que a gente vai ter a projeção aqui, não sei, se for possível, seria ótimo. Atos, capítulo de número 13. E eu quero ler para você, diz assim o texto da palavra. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, ou aquele que dividiu uma ama de leite com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Até aqui, querido. Meu irmão, minha irmã, eu creio que com base naquilo que as Escrituras nos ensinam, a gente tem um tripé espiritual
que traz a nós essa nossa saúde espiritual, o equilíbrio das nossas vidas, que nos dá alegria e plenitude no discipulado do Senhor. E essas 3 variáveis, muitas vezes, quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu sinto que falta algo em mim. A primeira coisa eu vou perguntar se ela é cristã, que realmente falta. Mas quando ela já é cristã e chega para mim para perguntar, pastor, eu sinto que falta algo em mim, eu sinto que alguma coisa não está legal. 3 variáveis ali, 3 âmbitos da vida cristã me vêm à mente. Como se fosse um tripé. Aqui como esse tripé aqui, né? 3 pernas que equilibram ele. O primeiro dessas pernas é o que eu chamo de devoção. A prática das disciplinas espirituais, a sua devocionalidade, a busca por uma comunhão maior com o teu Senhor, com o Espírito Santo. O A.W. Pink vai falar que a gente pode encontrar a Jesus aonde Ele está. E é justamente isso que a devoção nos ensina. A gente encontra Jesus aonde? Na palavra dele, porque ele fala através da palavra. Na pregação expositiva, porque quando o pastor prega, expondo a palavra, Deus está falando. Essa é uma teologia bem reformada, a teologia da pregação. Na oração, no jejum, na comunhão entre os irmãos, porque Deus habita aqui na comunhão dos irmãos, no culto congregacional, na adoração, na ceia do Senhor, onde a graça do Senhor de forma visível se manifesta à sua igreja. Então, quando a gente tem essas práticas devocionais enraizadas em nossas vidas, a gente está ali na primeira perna. E quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu acho que falta alguma coisa, eu acho que eu não consigo, a minha primeira intuição é perguntar a essa pessoa, como está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida devocional? Essa semana eu tive uma reunião, como o pessoal falou que eu sou de uma banda, eu estava na gravadora, e na mesma gravadora que eu estou, é também o Vaguinho, que foi cantor dos Morenos, cantor de samba, e atualmente convertido. Ele, na época, era o Ferrugem, né? Na época dele, assim, bem conhecido. E ele, um predestinado, irmãos, um predestinado, falo para ele, porque o cara que cantava A Mina de Fé já era para ser cristão. Um cara que diz na música, eu aprendi, não vale nada, noite, farra, madrugada, era um predestinado. E o Vaguinho estava me contando do testemunho de vida dele, que ele se converte após ficar 3 dias no quarto de hotel, bebendo uísque e cheirando cocaína. E aí ele chama a esposa dele, a Fabíola, que estava separado dele, já há 1 ano, e ela frequentando a igreja. Aí ele fala, olha, eu te chamei aqui porque eu quero me despedir de você, porque eu já estou sentindo que eu vou morrer, mas eu não consigo parar de cheirar. E ela virou para ele e falou o seguinte, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Ele, quem? Ela falou, Jesus Cristo. E ali ele se ajoelhou, recebeu uma oração, confessou a Cristo como Senhor. E aí eu perguntei a ele veio comigo de carona no carro, eu perguntei, Vaguinho, e você nunca mais teve vontade de se drogar? Ele falou, olha, 1 semana depois eu estava indo jantar com a Fabíola e eu senti um desejo de me drogar e falei com ela. E ela virou e falou para mim o seguinte, Vaguinho, não adianta nada você ter se convertido, ter entregue a tua vida a Jesus. Se você não praticar isso, se você não for à igreja, se você não orar, se você não ler a palavra, se você não jejuar. E ele conta que essas práticas devocionais foram fundamentais para a libertação dele. Por isso, quando alguém me pergunta e fala, pastor, tem alguma coisa de errado, a primeira coisa que eu vou perguntar é, como é que está a tua vida devocional? E quando a gente vê ali, não sei se tem como projetar, Lucas capítulo de número 10, versos número 38 em diante, a gente vê algo falando sobre isso, sobre esse primeiro tripé, sobre essa perna desse tripé, que é quando Marta e Maria Marta chama Maria para sua casa, e aí o texto vai dizer assim, Lucas 10, a partir do verso número 38, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir?
diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu não sei, quando você olha para esse texto, a gente tem aquela ideia de que é o seguinte, que o errado é o serviço. Mas eu quero que você repita comigo e diga assim: serviço não é errado. Marta não estava errada em servir ao Senhor. O Senhor Jesus, ele chegou ali em Betânia, cheio de gente com ele, os discípulos, vai para a casa dela e ela tem que fazer comida, ela tem que arrumar a casa, ela tem que providenciar lugar para eles dormirem. Imagina, se ninguém servisse a Jesus, se ninguém fizesse comida para ele, como é que ele ia sobreviver? Como é que ele ia pregar? E Marta estava ali servindo ao Senhor, e ela não estava errada disso. Qual é o problema dessa questão? A questão aqui é que a palavra que Jesus, no grego, né, quando o texto diz assim, Marta estava, ali no verso de número 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Essa palavra ocupada, no grego, ela é dividida. Você já se sentiu assim, você querendo dar atenção para uma coisa, mas ao mesmo tempo está extremamente dividido por 4 outras coisas que chegam ao mesmo tempo para tomar a tua atenção? É absolutamente possível você estar realizando uma tarefa, e principalmente agora, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós, estar ligado com o Senhor. Mas o problema é quando algumas coisas tentam dividir o nosso coração, dividir a nossa atenção dele e tirar de nós o tempo devocional, nos afastando da presença do Senhor. Essa divisão que havia ali no coração de Marta é que muitas vezes, nesse mundo da gente, tenta tirar o nosso tempo devocional do Senhor, acabar com esse primeiro tripé. E o segundo erro de Marta ali é o fato de que ela estava realizando a obra do Senhor, mas se esquecendo que o Senhor da obra estava na casa dela. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O erro de muitas vezes estarmos realizando a obra do Senhor e nos esquecendo do Senhor da obra. Então, por isso, o primeiro tripé da sua vida é o tripé espiritual que Jesus vai falar para Maria, vai falar para Marta sobre Maria. Ela escolheu a parte boa, e isso não vai ser tirado dela. Então, quando a gente pensa no serviço, a gente tem que pensar que se essa parte boa for nos tirada, o nosso serviço deixa de ser serviço e se torna ativismo cristão. E o ativismo cristão, o que é? É realizar a obra do Senhor, nos esquecendo do Senhor da obra. E aí a gente briga com o irmão, como ela estava ali, Maria aí que não faz nada, Jesus. A gente se esquece que a gente está servindo pessoas, a gente se esquece e não faz mais isso como o texto que a gente leu aqui, com alegria, servindo ao Senhor com alegria, e a obra do Senhor se torna um peso para nós. Então, o primeiro tripé desse equilíbrio no serviço é a devoção. Você pode repetir? Devoção. O segundo tripé que eu penso quando alguém chega para mim e fala, pastor, está faltando alguma coisa, é o tripé da integridade, daquilo que a gente chama de vida de santidade, pureza, afastamento do pecado, arrependimento, lutar contra as tentações, sair das trevas, andar em santidade diante de Deus. Esse é o segundo tripé, lá no Salmo de número 32, o salmista vai falar dos versos 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Veja, ele calou, ele escondeu os pecados, ele andava em pecado. E o que ele sentia? Que os ossos dele estavam envelhecendo. Que o ser dele tinha alguma coisa que não estava legal. E ele continua, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. É Deus falando ali, ei, está errado. Tem alguma coisa que não está certa. Esse pesar da mão do Senhor. E ele continua dizendo, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você consegue entender que quando você
tem vivido em pecado, quando você não tem vivido na presença do Senhor de forma pura e santa, de forma que você acorde e a tua primeira oração seja: Senhor, me ajuda a não pecar hoje. E a tua última oração seja: Senhor, me perdoa se eu não conseguir viver como o Senhor queria que eu vivesse hoje. Mas numa luta contra isso, enquanto isso não tem, falta alguma coisa. Falta esse segundo pé desse tripé. Então, quando alguém chega para mim e fala: pastor, está faltando alguma coisa, eu vou perguntar a ele: como é que está a tua vida com Deus na questão da santidade? Você tem vivido vida santa? Você tem procurado se afastar do pecado? Você tem procurado ter um coração contrito diante de Deus quando você peca? O terceiro pé desse tripé, é o que eu chamo de vocação ou serviço. Vocação, chamado, serviço, como você queira chamar. E aí, eu me volto para esse texto primeiro que a gente leu de Atos, capítulo número 13, versos número 1 a 3. Aquela igreja que ali reunida era a igreja de Antioquia. Essa igreja de Antioquia surge ali, relatado para nós no capítulo número 11 de Atos, dos versos número 19 a 26, quando o evangelho chega a Antioquia e muita gente se converte, e os apóstolos mandam para lá Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem sábio, e Barnabé vê ali a graça de Deus operando em Antioquia, e ele chama Saulo de Tarso para estar ali com ele, para ficar ali com ele. E o texto vai dizer que eles pregam ali durante um ano inteiro, e uma numerosa multidão se converte. E aquela igreja se torna uma igreja forte. O texto que a gente vai falar, que a gente leu, ele vai falar de que ali haviam profetas e mestres, além do apóstolo Paulo. Então, em Antioquia se estabeleceu essa igreja forte, majoritariamente gentílica. O que quer dizer isso? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, majoritariamente gentílica, que não era de origem judaica. E essa igreja, é essa igreja justamente que Deus vai usar para gerar aquilo que a gente chama, na tradição cristã, de movimento missionário. É dali que Deus vai fazer com que Paulo faça as suas 3 grandes viagens missionárias e plante igrejas no mundo gentílico. E esse texto que a gente acabou de ler diz que a igreja estava ali orando e jejuando. E, de repente, o Espírito Santo vem e fala: separem-me, Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Separem-me, Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. E ali, aqueles homens partem para o serviço do Senhor, um serviço que não foi fácil. Se você olhar a história de Paulo sendo preso, sendo apedrejado, sendo rejeitado, a gente vai ver que não foi fácil o serviço. Hoje, quando a gente chega... Você já parou para ver como é que uma pessoa ela avalia uma igreja? Ou melhor, como ela escolhe uma igreja? Ela começa a frequentar algumas igrejas e depois chega para a esposa e começa a falar: olha, a igreja A tem um louvor bom, senti lá uns 10 arrepios durante o culto, mas a palavra não é tão boa. Bom, a igreja B tem um bom pregador, uma palavra boa, mas a estrutura de crianças é deficiente e o louvor é bem caído, né? E aí a pessoa vai avaliando e até chegar aí a uma média geral daquela igreja que ela acha que pode servi-lo, atendê-lo. A igreja tem cadeiras boas, a igreja tem bom projeto de criança. Não que a igreja não tenha que oferecer isso, tá, irmãos? A questão está na cultura de consumo que é gerada muitas vezes em nós, que queremos chegar num culto para sermos servidos. Aliás, você já viu que muitas vezes a gente sai e pergunta: e aí, como é que foi o culto? Aí, o culto foi assim, o louvor foi mais ou menos. A palavra foi boa, mas o louvor foi mais ou menos. Quem disse que o louvor foi para a gente?
Essas nossas avaliações consumistas são bem complicadas hoje. Bem complicadas. E aqui o texto vai mostrar para a gente que a escolha de Paulo e Barnabé por Antioquia não foi por aquilo que a igreja podia dar, mas por quanto eles podiam servir naquela igreja, e assim fizeram durante um tempo, e depois porque foram enviados como missionários. A minha pergunta a você aqui, quando eu pergunto sobre serviço, é óbvia e clara. Quando você pensa nessa igreja aqui, você pensa numa igreja pelo que ela pode te dar ou por aquilo que você pode fazer na obra do Senhor aqui dentro? Se isso está faltando um outro tripé que vai fazer com que a sua alegria, a sua plenitude, a sua vida com Deus não seja 100%. Eu não sei, esses casos que a gente tem hoje de burnout, de depressão, foram muito estudados pela psicologia, que resolveu mudar um pouco o foco. Se tiverem psicólogos aqui, vão saber até melhor do que eu. A psicologia hoje caminha por um lado chamado da psicologia positiva. O que foi isso? Eles estudaram o que faz pessoas serem felizes. E aí eles descobriram algumas coisas. Por exemplo, pessoas felizes andam com pessoas felizes. Então, comece a andar com pessoas felizes, tá, querido? Comece a andar com gente feliz. Segundo, eles viram que pessoas que se doam em causas são muito mais felizes. Muito mais felizes. Pessoas que se doam em causas, que trabalham na igreja, que trabalham em causas sociais. Terceiro, eles notaram que pessoas que são generosas, que doam financeiramente, são muito mais felizes do que gente rica que guarda tudo para si. Muito mais felizes. E aí, quando a gente pega isso aqui, a gente vê a Bíblia falando sobre coisas desse tipo. Quando você lê, por exemplo, lá o texto que a gente leu de Atos, quando a gente lê o texto de Romanos, que a gente acabou de ler aqui, que eu vou voltar nele, a gente vê a Bíblia orientando a gente a sair de nós mesmos e nos voltarmos para o outro, nos voltarmos para a obra do Senhor, a fim de sermos edificados, ou seja, a fim de que esse tripé esteja ali equilibrado. E aí, quando eu falo isso, quando eu falo de vocação, de chamado, inevitavelmente a pessoa pensa, então eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser presbítero, eu tenho que ser diácono. Existem pessoas mais espirituais, com maior autoridade espiritual, e entram nesse erro. Acham que o chamado, que a vocação, que o serviço é para pessoas específicas, que têm uma maior autoridade espiritual. Só que não se entende aqui, o que a Bíblia vai mostrar é que eu, apesar de pastor, apesar de ter a banda, tenho a mesma autoridade espiritual que você. Por quê? Porque a minha autoridade espiritual vem do fato de que eu invoco o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você? Também. As pessoas pensam, não, é porque ele é mais usado pelo Espírito Santo. Não. Talvez eu seja mais disponível para ser usado. Mas o Espírito Santo quer usar você também. Aí o texto de Efésios, capítulo de número 4, verso 15 a 16, que eu pedi também para colocar na projeção, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Onde estão as partes do corpo de Cristo aqui? Cada parte, cada junta, sendo usada para a edificação do corpo. Eu quero que você note que a igreja de Jesus cresce com o auxílio de todos nós, com a cooperação de cada um de nós. Porque a igreja de Jesus é uma igreja carismática, onde o Espírito Santo suscita dons e ministérios no meio do seu povo, no meio daqueles que se colocam disponíveis para serem usados por Ele. E é por isso
que não existe, por assim dizer, pessoas especiais. Nós somos especiais para Deus. Existem aqueles que estão disponíveis e aqueles que não estão disponíveis. Não existe isso de maior autoridade espiritual. O que me difere de você na vocação é a minha função, que talvez seja diferente que a sua. Agora, o diabo muitas vezes coloca na sua cabeça, dizendo o seguinte: isso é para pastor, isso é para presbítero, isso é para diácono, isso é para algumas irmãs. Não. Não. Romanos 12, o texto que a gente leu, só quero ler alguns versos, diz assim: porque assim num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí, Coríntios 12, 1 Coríntios 12, verso número 4, de 4 a 7, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor Deus é quem opera tudo em todos. Agora, verso 7, importantíssimo. A manifestação do Espírito é concedida a... Eu não ouvi a... Cada um. Sabe o que quer dizer isso no grego? Cada um. Isso inclui quem? Você. Deus dá pelo menos um dom a cada um dos seus filhos. Às vezes a gente acha que não. Eu até me lembro da história de uma irmã, né? Uma história bem conhecida, que tinha uma irmãzinha que ficava sempre sentada ali no culto, quietinha, e as pessoas achavam: ela não faz nada, ela não faz nada, ela não faz nada, ela não trabalha, ela não é diaconisa, ela não faz nada, e ela não canta, ela não limpa a igreja. Não... E aquela mulher um dia morre, e a igreja morre com ela. Sabe por quê? Porque ela era a irmã que orava na igreja. E orava pela igreja. Cada um de nós tem pelo menos um dom que o Senhor quer usar. Só que quando eu falo isso, eu sei que as pessoas olham e falam: pastor, mas como é que isso se dá? Quando eu falo de chamado, de dom, de vocação, de serviço, é preciso entender que a melhor definição de serviço que pelo menos eu possa te dar aqui, pode haver uma outra melhor, mas aqui eu consegui melhor para te dar, é que serviço é uma tarefa específica que Deus coloca na mão de uma pessoa específica. É uma tarefa específica que Deus coloca na mão de uma pessoa específica. E aí, quando eu falo isso, muita gente fala: pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei para o que Deus quer me usar nessa obra. Eu vou te dar algumas dicas aqui, dentro do tempo que me resta aqui agora, para você poder discernir a sua vocação, discernir o seu chamado, discernir onde Deus quer te usar. Você sabe que você tem um chamado, em primeiro lugar, quando o conjunto dos seus dons, talentos e habilidades e capacidades está identificado. Vou repetir. Você sabe que você tem um chamado na obra quando o conjunto dos seus dons, talentos, capacidades e habilidades está identificado. Em outras palavras, você sabe aquilo que você pode, você sabe aquilo que você é capaz, você sabe aquilo que você dá conta. E você também sabe aquilo que você não dá conta, aquilo que você não consegue fazer. Você sabe aquilo que está ali na sua frente, você pode deixar comigo que isso eu faço. Isso eu sei fazer. E você também sabe que nem tudo que tem para fazer na igreja é responsabilidade sua. Me lembro da primeira vez que eu preguei no seminário, e a primeira vez a gente nunca esquece, porque a gente apanha um bocado, mas eu me lembro que foi um bom sermão, apesar de eu ter apanhado muito. Eu disse que dentro do serviço do Senhor tem 3 coisas que muita gente erra. A primeira, a pessoa se acha o salvador da pátria. E ela quer resolver tudo na igreja porque ela acha que tudo é para ela resolver. E não é. Ninguém tem todos os dons. Segundo, a pessoa acha que ela é o cordeiro. E aí a ideia de assumir culpa, principalmente quando é pastor, isso é terrível. A gente acha que quando a igreja não vai bem, a culpa é do pastor. Ele é o cordeiro. E terceiro, a pessoa se acha o rei na igreja.
Então você não é o rei, a ideia é o seguinte, né? Meu dom é de mandar, então obedece. Né? As três coisas são erradas. É preciso identificar qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é a sua habilidade, qual é a sua capacidade. Entender, como Peter Drucker, que é o pai da administração, vai dizer que nós somos excepcionais em pelo menos uma coisa. Acima da média em pelo menos uma ou mais. E medíocres no restante. Então, a gente precisa descobrir isso. Descobrir qual é o seu chamado. Porque tem gente aqui dentro que sabe lidar com a complexidade dos números. Se depender de mim, morre de fome, irmão. Número não é comigo. Tem gente aqui que sabe lidar com a complexidade das ideias, outro que sabe lidar com a complexidade das palavras, outro que sabe lidar com a complexidade dos movimentos, outro que sabe lidar com a complexidade da subjetividade humana, outro que sabe lidar com a complexidade das relações humanas, outro que sabe lidar com a complexidade das artes, outro que sabe lidar com a complexidade da organização. E você tem que descobrir no que você é bom, no que Deus te capacitou. Identificar isso. Segundo lugar, você sabe que você tem um chamado quando o seu conjunto de talentos e habilidades e capacidades, preste atenção nisso, não basta saber quais são as suas habilidades e capacidades, mas quando isso tudo está disponibilizado para o serviço útil do Senhor, do próximo, de forma organizada e estruturada. Em outras palavras, você faz aquilo, você usa as suas habilidades de forma rotineira, de forma cotidiana, buscando alcançar excelência e melhora cada vez mais nos seus dons e talentos, naquilo que você faz com critérios de qualidade, faz com satisfação, faz dentro de uma hierarquia, dentro de uma organização. Eu me lembro que eu tinha um amigo que ele é um excelente músico, ouvido absoluto. Vocês sabem o que é ouvido absoluto? É aquele cara que você... Geralmente a gente, quando vai tocar aqui, qual é o tom? Aí a pessoa vai lá e fala, é lá. Ele não precisa, ele fala para você assim, ele fecha o olho, dá nota, pum, ele fala, é tal nota. Ouvido absoluto, excelente músico. Aí ele chegava para mim, porque eu não sei exatamente qual é o meu dom, eu acho que apesar de eu tocar muito bem, estar fazendo faculdade de música, eu poderia muito bem fazer medicina legal. Eu ficava olhando. E também acho que eu poderia me dar muito bem também no marketing. Mas isso é sério. Ou na geografia, eu falei, poxa, quer dizer, ele não conseguia identificar aonde estava ali a capacidade dele. E muita gente é assim. Muita gente acha que, eu fui uma vez no orfanato na campanha de Natal, então meu talento, meu dom é para aquilo. Foi uma vez. Se emocionou, deu cheque, glória a Deus, amém. Mas não é isso. Chamado, serviço, é algo que você faz rotineiramente, cotidianamente, com prazer, de forma organizada, com hierarquia, buscando excelência nisso. Terceiro, você sabe que você tem uma vocação quando você faz o que você faz independente do dinheiro. Independente do dinheiro. Você faz não por causa da remuneração, mais do que isso, você faz o que faz, e se fosse necessário pagar para fazer, você pagaria para fazer. Porque aquilo é o que você é o que você ama fazer. Você entende que você recebeu uma tarefa de Deus, uma responsabilidade do Senhor, e não depende que alguém lhe pague para você fazer aquilo, porque você quer fazer aquilo, você tem prazer naquilo. E se você conseguir receber um salário por aquilo, que bom! Mas se não conseguir, você ainda assim, se precisar pagar, você paga. Não era assim com o apóstolo Paulo? Paulo era chamado para apóstolo, mas ele tinha uma ocupação, que era fazer tenda. Quando as ofertas vinham e ele podia apostolar, ele apostolava. Quando não dava para apostolar, ele trabalhava, apostolava em meio período e pagava para apostolar. Essa é a ideia de você entender o seu chamado. Entender que você, ainda que você tem que pagar, você faz. Eu me lembro da história de um missionário que chegou para o pastor, um missionário que trabalhava com gente muito pobre, e aí um empresário que bancava tudo aquilo lá, mandava dinheiro para aquilo,
Nunca tinha ido no local. E um dia, quando ele foi, que ele chegou, que ele viu toda a miséria, todo o serviço do missionário, ele chegou para aquele missionário e falou: olha, eu não faria isso aqui por nenhum dinheiro do mundo. Sabe qual foi a resposta do missionário? Nem eu. Nem eu. Ele fazia porque amava, não pelo dinheiro que ele recebia. Quarto lugar, você sabe que você tem uma vocação quando existe uma necessidade da obra do Senhor pela qual você se sente responsável. Uma necessidade na obra do Senhor que cruza com seus dons e talentos e que você vê, eu sou responsável por isso. Pode ser um ministério, pode ser uma instituição, pode ser uma causa, pode ser um povo, pode ser uma nação, pode ser um lugar, pode ser um ajuntamento de pessoas. Nem todos precisam se sentir responsáveis por coisas que precisam ser feitas na obra do Senhor. Nem todos serão missionários transculturais, nem todos vão trabalhar com gente viciada em casa de recuperação, nem todos vão trabalhar com moradores de rua, nem todos vão trabalhar em prisões. Mas alguma coisa você vai olhar na obra do Senhor que vai dizer para você o seguinte: eu tenho que fazer isso. Sabe o que é isso? Quando você sente isso? Chamado, vocação, serviço. Apesar de eu não me sentir responsável por algumas coisas, a gente tem que entender que a obra do Senhor é como se fosse uma grande engrenagem, onde a gente tem que pegar... Tem um poço, Paul Washer fala sobre isso, onde tem um poço que você tem que buscar água lá embaixo, tirar a água, e alguém tem que ir lá embaixo buscar essa água com balde, tirar a água e levar para uma caixa d'água. Então você tem um grupo de pessoas que segura a corda, um que vai lá embaixo com balde, outro grupo de pessoas que pega aquele balde que leva para a caixa d'água. O fato é que cada um tem a sua responsabilidade, mas todo mundo tem calo na mão. Todo mundo tem calo na mão. Pergunta que eu faço a você: cadê o seu calo? Quinto lugar. Você sabe que você tem um chamado quando você sabe que para realizar uma tarefa que precisa realizar, você precisa mais do que intuição. Mais do que a sua intuição. Você precisa de uma capacitação. E o que é isso? Você precisa aprender. Precisa estudar, se informar, ser treinado, adquirir prática, experiência. E aí, está constantemente comprometido em se aperfeiçoar. Porque você sabe que aquela é a sua vocação. É por isso que pastores das igrejas históricas, quando são chamados, são levados para um treinamento árduo. Seminário, livro, estudo. Sexto lugar. Você sabe que você tem um chamado, porque apesar de toda a habilidade e capacidade que você tem, os resultados que você obtém na obra do Senhor, você sabe que não vieram de você. Veio de alguém a mais. Eu não sei, acho que o reverendo Davidson, o reverendo JR sentem isso. A gente às vezes prega e sai dizendo: foi a pior pregação da minha vida. Aí chega um irmãozinho, abraça você e fala: pastor, eu precisava dessa palavra. Que palavra de Deus para o meu coração. E aí a gente, humilhado, olha e fala: não fui eu, foi Deus. Então, quando você tem um chamado, você sabe que os resultados que você obtém vêm da obra do Senhor. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor, como já diz o termo, é de quem? É do Senhor. Ele está comprometido com a obra, Ele dá os recursos, Ele faz o que tem que ser feito. Ele complementa onde a gente não chega. Sétimo, penúltimo lugar, tá? Você sabe que você tem um chamado quando pessoas te dão um feedback para você e glorificam a Deus pela sua vida. Isso é importantíssimo. Porque o nosso chamado, inevitavelmente, vai passar pelo serviço ao Senhor, servindo as pessoas. Servindo as pessoas. E quando você tem um chamado, via de regra, as pessoas, não é sempre, mas via de regra as pessoas chegam para você e falam: meu irmão, eu fui muito abençoado pela sua vida, que bênção que você é. Como foi com Dorcas, quando ela morreu, que os irmãos pediram: Pedro, ressuscita essa mulher, porque a gente glorifica a Deus pela vida dela, através da vida dela. Sabe,
Você deve ter gente pela qual você glorifica a Deus. Eu tenho gente pela qual, às vezes, quando canta, quando prega, eu falo, glória a Deus, Senhor, pela vida dessa pessoa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor continue usando, que o Senhor continue inspirando. Você sabe disso. Tem gente, é claro, que a gente ora falando, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais, passa de mim esse cálice. Mas tem gente que você ora agradecendo. Então, querido, a grande pergunta que eu faço a você, qual foi a última vez que alguém te agradeceu por algo que você fez, para abençoar a vida dela? Sabe por quê? Porque tem muita gente que confunde chamado com hobby. Hobby é diferente de chamado. Tem muita gente que, quando vai cantar, o auditório vai ficando vazio. E aí a pessoa diz, não, mas Deus me chamou para cantar. Não chamou mesmo, irmão. Não chamou mesmo. Não chamou mesmo. Me lembro quando eu era pastor, novinho, primeiro culto que teve de SAF na igreja, de 50 mulheres da SAF, 51 chegaram falando, pastor, não deixa mais aquela irmãzinha cantar. Eu não estava nem no culto, irmãos. E aí eu tive que chegar para falar, irmãzinha, irmã, não é o seu chamado. Mas pastor, Deus me chamou. Não chamou, minha querida. Não, se eu quer ver eu cantando, não precisa, minha irmã. Não precisa. As pessoas deram feedback de que esse não é o seu chamado. Último lugar, querido, você sabe que você tem um chamado. Quando, ao final de uma mensagem como essa, você não fica com um monte de ponto de interrogação na cabeça, falando qual é o meu chamado. Não. Você sabe que você tem um chamado quando, ao final de uma pregação como essa, você diz, é isso aí, pastor. Boa essa, hein? Deus testificou, amém, glória a Deus. Agora, se você fala, essa pregação não foi para mim, meu camarada, está faltando o terceiro pé desse tripé na sua vida. Está faltando esse equilíbrio. Está faltando descobrir aonde Deus quer colocar e usar você na obra. Queria encerrar com um texto. João 13, de versos 12 a 17. Diz assim, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendes o que vos fiz? Jesus falando. Na última noite, ali lavando os pés dos discípulos. Vós me chamais de o Mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus chega na última noite dele, onde os discípulos estavam reunidos, e há ali uma bacia e uma água. O Senhor chegou, era comum naquela época, uma forma de hospitalidade, que alguém pegasse a bacia, a água e lavasse os pés do Senhor. Como se a gente chegasse hoje na casa de alguém, a pessoa cumprimenta você, dá um abraço, serve um cafezinho, serve uma água. Naquela época lavavam os pés. Esse serviço era um serviço que geralmente era feito pelos servos. Imagino que quando Jesus entrou na sala, Pedro olhou e falou, o serviço não é meu. Eu sou o vice-presidente da Igreja Presbiteriana da Galileia, então esse serviço não é meu. Tiago e João olharam e falaram, nós estaremos à direita dele. Então esse serviço também não é nosso. Judas, eu sou o tesoureiro, tenho mais o que fazer. E ninguém fez. O Senhor vai e pega aquela bacia, pega aquela água, lava o pé de todo mundo. E diz o seguinte, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam, irmãos, o que ele fez? E ele diz, olha, vocês não são maior do que eu. Se eu fiz, façam vocês também. O que eu quero dizer com isso? Aqui na Igreja das Américas, na obra do Senhor, tem muita bacia e muita água. Com muita água e muita toalha. Tem bacia com água no time de crianças. Tem bacia com água e toalha no time dos homens, no time de mulheres. Tem bacia com água e toalha no louvor. Tem bacia com água e toalha nos demais times da igreja. Tem bacia e toalha com água para servir
moradores de rua. Tem bacia com água para o teu chamado. Eu tive a oportunidade de estudar com o reverendo JR, fui aluno dele, e conheço ele há algum tempo, e tenho certeza que se você chegar dizendo para ele, reverendo, essa bacia com toalha e água, e também com o reverendo Davidson, que eu conheço há pouco tempo, essa bacia com a toalha e com a água, essa bacia é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, Deus me colocou ela para mim. Tenho certeza que eles abraçarão você e te darão toda a oportunidade de servir ao Senhor, na obra do Senhor. Equilíbrio, devoção, vida de santidade, vocação, serviço, chamado. Sem uma dessas pernas, a estrutura fica bamba e cai. Sem uma dessas pernas, a sua vida fica bamba e não anda direito. Hoje eu queria orar por você. E por você que, ouvindo essa palavra, diz, Senhor, eis-me aqui. Eu quero trabalhar na tua obra. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero pegar essa bacia com água, essa toalha, e usar, porque eu sinto que o Senhor me chamou hoje, ou que o Senhor tem me chamado. E eu tenho dito, não, Senhor, agora não, eu quero dar um tempo. E Deus fala, não, você não tem tempo para ser egoísta. Esse tempo eu não te dou. Porque enquanto você serve, o Deus da obra paga e paga em dobro e paga à vista, com alegria, com plenitude, com satisfação. E Ele quer fazer isso hoje na sua vida. Se está faltando a perna da devoção, que você corrija hoje. Se está faltando a perna da santidade, que você se arrependa hoje. Se está faltando a perna do serviço, diga para o Senhor, eis-me aqui. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na Tua casa e nós ouvimos a Tua palavra. E nós entendemos que muitas vezes a gente sente que falta algo e de fato falta, Senhor. Falta porque a gente não tem dedicado o tempo que o Senhor da obra é digno e muitas vezes se preocupa com a obra do Senhor, nos esquecendo do Senhor da obra. Que nós possamos corrigir a nossa vida devocional. Que nós possamos nos voltar para o Senhor, dedicar tempo ao Senhor, porque o Senhor é uma pessoa, e a gente só ganha intimidade com uma pessoa quando a gente dedica tempo de dedicação exclusiva. E nós queremos arrumar esse tempo, Senhor, nesse mundo onde tudo é tão corrido, que a gente possa, em nome de Jesus, entender que aquilo que é o mais importante não pode ser tirado de nós. Nós oramos também por aqueles que chegaram aqui, Senhor, e entenderam que a sua vida de santidade não tem andado como deveria. Que a pessoa tem capengado nessa área, tem guardado pecados, escondido pecados e não tem sido fiel ao Senhor, não tem andado em pureza, não tem buscado se afastar das tentações, lutar contra elas. Que em nome de Jesus esse irmão, essa irmã que hoje assim se reconhece e reconhece que Deus o está cobrando nessa hora e que a mão do Senhor está pesando nessa hora, que neste momento ele possa se arrepender do seu pecado e correr para a cruz de Cristo e achar nele o perdão necessário, e não somente o perdão, mas a restauração necessária para a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero pedir também, Senhor, por esse irmão, essa irmã que chegou aqui, e que, pela razão que for, que eu desconheço, não tem dedicado o seu dom, o seu talento, aquilo para o qual o Senhor o chamou, na tua casa, na tua obra. Que em nome de Jesus, neste momento, o coração dele seja avivado, que a fé dele seja renovada, e que ele possa olhar para o teu chamado e dizer, eis-me aqui. Se esse chamado estava apagado, se a pessoa já serviu na tua casa e por alguma razão, seja por decepção, seja por tristeza, seja por cansaço, seja porque viveu no ativismo, ela abandonou o serviço ao Senhor, que ela possa entender que as portas estão abertas, que a toalha está aqui, que a bacia com água está esperando ela. Que ela possa se voltar, Senhor, para ti, voltar para o serviço ao Senhor
e novamente se sentir plena, abençoada, e saber que quando a gente serve ao Senhor e faz com alegria, com certeza do alto dos céus o Senhor sorri para nós e nos abençoa. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja aqui encontre esse equilíbrio da devoção, da santidade e do chamado, do serviço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, querido. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a Igreja das Américas. Amém. Leva-me, Senhor, a andar como tu queres, a viver como tu mandas. Tua palavra seguir, pois eu sei que a tua palavra viva e eficaz para mudar o meu ser. Leva-me, Senhor, a andar como tu queres, a viver como tu mandas. Tua palavra seguir, pois eu sei que a tua palavra é viva e eficaz para mudar o meu ser. Preciso de ti para viver, dependo de ti para não me perder. Tu és o meu centro, o meu equilíbrio. Tu sondas, conheces o meu coração. Dirige meus passos, modera meus atos e usa minha vida pro teu louvor. Leva-me, Senhor, a andar como tu queres, a viver como tu mandas. Tua palavra seguir, pois eu sei que a tua palavra é viva e eficaz para mudar o meu ser. Preciso de ti para viver, dependo de ti para não me perder. Tu és o meu centro, o meu equilíbrio. Tu sondas, conheces o meu coração. Diriges meus passos, modera meus atos e usa minha vida pro teu louvor. Me usa pro teu louvor. Nós agradecemos a Deus por essa tarde, uma tarde tão feliz, né? A gente poder ouvir a palavra do Senhor e falar tão profundamente aos nossos corações, né? E nos tirar daquele lugar. Tem algo para você fazer, tem toalha, tem bacia,
Vamos botar a mão na massa, a mão na obra. É isso aí, o que não falta é serviço aqui, né? E lembrando que serviço é para o Senhor. Exatamente. Nós agradecemos a Deus pela sua presença aqui, agradecemos a Deus pelo time de serviço da nossa igreja, que tem nos abençoado todas as tardes que a gente se propõe esse encontro, né? O pessoal da comunicação, o pessoal da mesa de som, o pessoal do louvor, a diaconia, né? Todos que se propõem, se dispõem a estarem aqui abençoando, né? Abençoando as nossas vidas, servindo com muita alegria, né? E assim a gente espera que você que ainda não tem, né, ainda algum setor, nós temos vários times aqui, né? O pastor falou, nós temos times de crianças, times de acolhimento, nós temos time de homens e de mulheres. Tem um lugar para você. O que não falta é serviço, o que não falta é oportunidade, né? Como né? o pastor disse, tem que se disponibilizar. Exatamente. Que nós procuramos com zelo, né, o melhor dom, como diz a palavra, né? Nós vamos já encerrar e o pastor JR está aqui. Nós vamos primeiro, antes de a gente orar para encerrar, a gente tem um moto. Dessa vez nós vamos falar, né, Gustavo? Vamos falar antes? As meninas vão falar, os homens Hoje vão tem, falar. Davis. Falar. Falamos. Verdade, nós falamos. Hoje tem. Então, nós vamos As falar mulheres primeiro? o moto das mulheres, depois os homens vão falar, e aí o pastor vem orar, impetrar a bênção por nós. E aí você não se retire, porque nós temos sempre aqueles brindes, né? Aqueles carinhos maravilhosos que a gente distribui e sorteia aqui para quem participa do culto aqui presencial. Se você está em casa assistindo esse culto, venha, fique de olho nas nossas redes sociais, porque nós vamos estar divulgando o próximo culto, vai ser bem no início de maio, e você não perca a oportunidade de estar aqui participando presencialmente, porque é muito bom. Quando acabar aqui também, não vai embora rápido. Tem um cafezinho ali, tem um biscoitinho. Vamos aproveitar esse momento de comunhão, tá bom? Vamos lá? Eu falo sem olhar, sem ter cola. Aí, tem cola? Então tá bom. Então, vamos lá? Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Agora vamos nós. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. De novo. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. E a terceira vez. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Agora nós vamos ficar de pé, as meninas, e vamos falar bem forte agora de pé, né? Vamos falar de pé. Eles falaram 3 vezes, gente. Que isso? Vamos todo mundo ficar de pé? Vamos Mas falar? o moto são 3 vezes, realmente, é por isso. Ah, são 3 vezes? Desculpa. Tá bom, você tá vendo? É aprendendo, É porque é pequeno, né? pequeno repete. Vamos lá? Sejamos verdadeiras auxiliadoras, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar com o pastor? 3 vezes, né? Não sei se isso aí foi do Davis ou que ele... Acho que ele achou muito pequeno. Gente, que bênção. Graças a Deus. Arthur, muito obrigado mais uma vez. Palavra muito abençoada. Fomos muito abençoados. Vamos agradecer, meus irmãos, a bênção da palavra. Recebe uma palavra, vamos agradecer, encorajar e abençoar os nossos irmãos e nossas irmãs para um fim de tarde maravilhoso, início de noite, amanhã, pela graça de Deus, aqui estaremos para celebrarmos ao Senhor às 10h30 da manhã e às 19 horas, como temos falado nos vídeos. Vamos orar e receber a bênção. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo juntos, tempo que o Senhor mesmo separou. Nós que somos privilegiados por desfrutarmos da presença do Senhor, da comunhão com os irmãos, da edificação da nossa vida, o privilégio da intercessão, do clamor, na presença do Senhor, na casa do Senhor, na tarde desse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós pudemos aproveitar essa oportunidade. Ela chegou e nós a aproveitamos.
Se aproveitamos, é porque o Senhor tem um plano, tem um projeto. Era para a gente estar aqui, era para a gente ouvir essa mensagem, era para a gente cantar esses cânticos, era para a gente orar essas orações, era para a gente se encontrar com essas pessoas. Este é o plano do Senhor, ele foi estabelecido e nada pôde frustrá-lo. Nós te agradecemos por isso. Leva-nos em paz, ó Deus, para as demais atividades desta noite. Cuida de cada um de nós, para que no dia de amanhã, que nós separamos como dia do Senhor, seja um tempo maravilhoso na presença do Senhor, na casa do Senhor, para a glória do Senhor. Oramos agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre a nossa SAF, sobre a nossa UPH, sobre a nossa igreja e sobre todas as igrejas e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.